primeiramente, ele se revelou a nós. Ele se revelou não somente através da sua criação, das obras que ele fez com as suas mãos, mas ele se revelou a nós através da sua palavra. E nós cultuamos a Deus por causa disso. Cultuar a Deus pressupõe uma revelação, uma iniciativa do próprio Deus em se revelar a nós, em mostrar-se a nós como o Deus soberano, o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de justiça, o Deus de longanimidade, enfim, todos os atributos de Deus que são revelados a nós através da sua palavra. E nós, como resposta a esta revelação de Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo os seus atributos revelados na sua palavra e a obra que Ele fizeste por nós em Cristo Jesus, nós respondemos a este Deus em culto, em serviço, em adoração, em tributar a Ele a honra que lhe é devida, em reconhecimento do que Ele é, em reconhecimento do que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Então, se pudéssemos resumir, o que é culto? Culto é adoração a Deus. Culto é adoração a Deus. A Bíblia vai nos ensinar que o culto deve ser prestado somente a Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Jesus, naquele texto bem conhecido no Evangelho de João, no capítulo 4, ele vai dizer para a mulher samaritana que perguntou para ele onde deveria Deus ser adorado. E Jesus responde para ela: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos adorar a Deus que é o nosso Pai, como diz Jesus. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que se revelou a nós através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que por meio de Jesus nós fomos adotados por Ele e somos os seus filhos. O Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo em Lucas capítulo 4, aquele período que ele passou de tentação, o Senhor Jesus respondeu a Satanás dizendo assim: está escrito, ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O culto é a Deus. O culto é somente a Deus. No culto você deve ter uma clara noção, uma clara compreensão de que você está reunindo para adorar a Deus. Por isso eu quero dizer, quando nós nos ajuntamos na igreja, nós não estamos ali para cultuar e para perder a nossa atenção com as coisas que acontecem. E isso deve ser um exercício praticado por nós, todas as vezes que nos reunimos. Porque às vezes a nossa concentração, às vezes a nossa atenção acaba sendo dividida com coisas que estão acontecendo, né? Uma criança que corre para lá e para cá, uma criança que chora, ou ficamos olhando para quem está tocando lá na frente, ou olhando para as pessoas que chegam. Nós devemos entender que quando nos reunimos, nós estamos reunindo para adorar somente a Deus. Deus deve ser, como disse Jesus aqui, Deus deve ser o nosso alvo, Deus deve ser a nossa única motivação. Apenas o Senhor, apenas o nosso Deus. E isso se aplica ao contexto da família. Quando você se reúne, agora nesse tempo, aí na sua casa, para adorar o Senhor com a sua família, você deve também entender isso. Vocês estão adorando somente a Deus. Então não é momento de ficar com a televisão ligada. Não é o momento de a criança estar assistindo alguma coisa
no smartphone, no telefone dela, no YouTube, alguém acessando a rede social. Não. A família deve entender que o momento de culto é momento de culto. Adorar somente a Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que ensinar as crianças a cultuarem a Deus vai preparar as crianças para o culto público. Crianças que não aprendem na sua casa o que é culto ao Senhor, elas não entenderão depois o que é culto ao Senhor quando estiverem reunidas publicamente com o povo de Deus. Então, adoração é somente a Deus. Cultuar significa reconhecer quem Deus é, o que Ele fez por nós em Cristo Jesus, e nós adorarmos somente a Deus. Somente a Deus. O Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 5, João capítulo 5, verso de número 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, quando nós falamos que culto é adorar somente a Deus Pai, nós também estamos dizendo que o culto, a Deus Pai, ele é prestado a Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus. Nós cultuamos a Deus Pai através da mediação do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 2,5, diz que não há nenhum outro mediador, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Portanto, culto é você reconhecer quem Deus é. Culto é você reconhecer o que Deus fez por você em Cristo Jesus. E cultuar a Deus é você reconhecer os atributos de Deus, a grandeza de Deus, cultuá-lo por intermédio, pela mediação do Senhor Jesus, assistido pelo Espírito Santo. Eu quero fazer então agora uma distinção entre o que é culto público e o que é o culto privado, ou culto familiar. Se cultuar a Deus é cultuar a Deus pelo que Ele é, cultuar a Deus pelo que Ele fez, cultuar a Deus por intermédio de Jesus Cristo com o auxílio do Espírito Santo, o que é então o culto público? Bom, culto público é quando o povo de Deus, a família de Deus, se reúne para tributar ao Senhor a honra, a glória e a adoração que é devida ao seu santo nome. Você vai encontrar em Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus, do verso 15 a 17, o texto nos fala que Jesus, ele, aos sábados, segundo o costume judaico, ele ia na sinagoga. E o verso 16 fala que ele ia à sinagoga segundo o seu costume. Então o Senhor Jesus aqui está praticando o culto público. O povo de Deus se reunia para adorar ao Senhor em culto público. Em Atos capítulo 20, você vai encontrar uma outra informação a respeito da importância do culto público. Em Atos capítulo 20, verso de número 7, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Interessante que aqui fala o primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Porque o sábado cristão é o domingo. É o dia da ressurreição do Senhor Jesus. É este dia que nós agora estamos reunidos. Este é o dia do Senhor, o sábado cristão. E neste dia o povo de Deus se reunia para adorar o Senhor, para participarem juntos da Santa Ceia. Por isso eu quero dizer a você que culto público é
uma ordenança divina, é uma prática que todo cristão deve ter. Jamais deveríamos negligenciar o culto público. Jamais deveríamos negligenciar o culto público. Em Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, um texto que é bem conhecido. Abra aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós não devemos achar que não é importante nós nos reunirmos com o povo de Deus no domingo para cultuar ao Senhor. Isso não deve ser jamais um costume como era nos dias quando foi escrito a carta aos Hebreus. Eu creio que uma das grandes prejuízos que tem trazido ao culto público dos nossos dias é a secularização da igreja. Os crentes perdendo a estima, o valor de reconhecer a importância do culto público, do ajuntamento solene. Nós jamais deveríamos negligenciar por qualquer coisa. Há muita gente que negligencia o culto, o ajuntamento solene, por causa de um aniversário, por causa de uma festa, por causa da visita de um parente, porque vão sair, porque vão passear. Jamais deveríamos negligenciar o culto público, o ajuntamento solene. Hoje nós não podemos, durante esse período de isolamento social, de distanciamento social, em obediência, em respeito às normas sanitárias, às orientações que temos recebido dos órgãos governamentais, do município, do estado, do governo federal, não podemos hoje nos reunir publicamente como igreja. Mas nós podemos nos reunir na nossa casa. Você pode se reunir com a sua família. E por isso eu quero falar nessa manhã sobre isso, a importância de você cultuar a Deus na sua família. A importância de você cultuar a Deus com os seus filhos. A importância de você resgatar o culto doméstico familiar. O nosso documento chamado Confissão de Fé de Westminster, que é o documento onde nós temos a exposição, a explicação daquilo que nós cremos da palavra de Deus, é um documento que é uma fiel exposição das doutrinas bíblicas. Nos fala um dos seus artigos, no capítulo 25, no artigo 6º, sobre o culto doméstico. Eu quero ler para você o que diz a confissão de fé. Diz assim: agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e verdade, tanto em famílias, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Então veja o que diz a confissão de fé. Ela nos fala de que nós não devemos restringir o culto a Deus a um certo lugar. Não devemos pensar que o culto a Deus ele se torna mais aceito por causa do lugar, mas que o culto a Deus deve ser prestado em espírito e em verdade. E aí vai dizer, tanto em famílias, diariamente, como em secreto, ou seja, nós devemos nos reunir em casa com as nossas famílias para cultuar a Deus.
E devemos também fazer o nosso culto secreto, que é o nosso culto particular. Devemos também nos reunir com o povo de Deus em assembleia pública. Não devemos nos descuidar disso. E ainda a confissão de fé vai dizer assim: sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Ou seja, há momentos, a confissão de fé está dizendo que nós não vamos nos conseguir reunir publicamente. Há momentos que não vamos conseguir nos reunir publicamente com o povo de Deus. O momento que estamos vivendo agora é de fato este momento. Não podemos nos reunir publicamente pela orientação das autoridades. Mas isso não significa que não vamos cultuar a Deus. Nós podemos cultuar a Deus sim. E cultuamos a Deus como? Cultuamos a Deus agora dentro dos nossos lares com a nossa família. Volto a dizer, não há culto online. Eu sei que tem muitas igrejas que colocam lá culto online, mas eu quero dizer para você, não há culto online. O culto online não é culto. E ele não substitui o culto que você faz com a sua família. Culto é quando o povo de Deus está reunido no mesmo lugar para adorar a Deus por intermédio de Jesus com o auxílio do Espírito Santo. Então quero dizer para você nesta manhã, resgate o culto familiar na sua casa, no seu lar. Nós vimos o que é culto, nós vimos então até agora que podemos cultuar a Deus e devemos junto com o povo de Deus, quando temos a ocasião para fazer isso, mas devemos cultuar a Deus com a nossa família. Devemos fazer o culto no lar, o culto doméstico. Eu quero apresentar então agora para você 4 razões para restaurarmos o culto em família. Quais são essas razões então convincentes para restaurarmos o culto familiar entre os membros de nossas igrejas? E mais importante, por que você deve estabelecer o culto familiar no seu lar? Eu quero apresentar para você então 4 razões para isso. Primeiro, a primeira razão, nós somos mordomos dos dons de Deus. Lá no Salmo 127, Salmo 127, verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O salmista diz aqui literalmente que os filhos são dons do Senhor para os pais. Isso aqui explica porque Deus condenou na época de Ezequiel o povo de Jerusalém por sacrificar seus filhos aos ídolos. Ao fazerem isso, tais pessoas estavam destruindo a preciosa possessão do Senhor. Ouça o que Deus fala em Ezequiel 16, verso 20 e 21. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos, e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Não perca esta importante verdade. Os filhos pertencem a Deus. E os pais são os mordomos designados por Ele para cuidar dessas almas que nunca morrerão. Os pais serão julgados como responsáveis por aquilo que eles fizerem com os filhos que Deus colocou sob os seus cuidados. Isso significa que devemos usar todos os meios que Deus nos deu para alcançar os filhos com o Evangelho do Senhor Jesus. Esses esforços serão acompanhados por um senso de responsabilidade espiritual,
para nós podermos transmitir a fé para a próxima geração. Veja o que diz o salmista no Salmo de número 78, do verso 1 ao verso de número 8, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os pais têm grande responsabilidade de transmitirem a fé para os seus filhos. Os pais têm grande responsabilidade de contar à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Os filhos são mensagens vivas que enviamos a um tempo que não veremos. Você não estará daqui 50, 60, 70 anos mais com seus filhos. Mas se você transmitir a sua fé, se você transmitir ao seu filho o conhecimento salvador do Senhor Jesus, a sua fé passará a ser a fé dos seus filhos. O apóstolo Paulo, ele tinha um desejo no coração dele. E ele escreve isso aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, quando ele fala: Por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo aqui estava falando sobre aquelas pessoas da igreja que estavam ouvindo regularmente a palavra de Deus. E assim como Paulo, nós devemos trabalhar ao ponto de experimentar essas dores, até que vejamos Cristo sendo formado nos filhos. Se Cristo é a nossa vida, em cada respiração que Ele nos proporciona, nós precisamos apresentar Cristo aos filhos, tanto pelo viver como pelo falar. A Bíblia é bastante clara. Nós temos de viver não somente para nós mesmos, mas nós temos que viver para a geração vindoura. O Salmo de número 102, no verso 18, diz assim: Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Então esta é a primeira razão que eu quero dizer para você: resgatar o culto familiar na sua casa. Você pai, você mãe, precisa entender a sua responsabilidade. Você é um mordomo. Deus te deu os seus filhos para você criar os seus filhos para a glória de Deus, para você transmitir aos seus filhos o conhecimento salvador do Senhor Jesus, para que uma geração futura, uma geração vindoura, a partir dos seus filhos, continuem temendo, continuem confessando e adorando
o Senhor Jesus. Esta é a primeira razão para o culto familiar ser resgatado. A segunda razão é que o seu filho foi colocado em seu lar por um desígnio de Deus. Nós temos que reconhecer a boa mão de Deus sobre os filhos ao colocá-los em um lar de pessoas crentes. Deus te deu filhos. Você que é um pai crente, uma mãe crente no Senhor Jesus, Ele te deu filhos, não foi por acaso. Na realidade, ainda que seja um lar de jugo desigual, no qual somente um dos pais é crente, a bênção de Deus está sobre este lar. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 12 ao verso 14. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 12 ao verso 14, ele diz assim: aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Seu filho, ele não obtém a salvação por meio de osmose ou por meio de um parentesco. Pelo contrário, ele é o recipiente de uma influência santificadora e celestial, por haver sido colocado no ambiente de influência evangélica. Consequentemente, por causa da soberana graça de Deus e do seu desígnio providencial, alguns filhos são colocados em lares onde o evangelho é vivido e é ensinado. Isto concede a todo pai crente uma boa razão para esperar que Deus vai redimir os seus filhos em Cristo Jesus. Paulo continua em 1 Coríntios 7,16, dizendo assim: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Em outras palavras, se o seu esposo ou a sua esposa crente aceitar viver com você, Paulo está dizendo, não abandone. Alegre-se com a oportunidade de influenciá-lo. Se um cônjuge crente pode influenciar seu cônjuge não crente, então é certo que um pai ou uma mãe crente pode influenciar seu filho ou a sua filha. Timóteo é um bom exemplo disso. Timóteo é um bom exemplo disso. Atos capítulo 16, verso 1 nos diz que ele foi criado num lar de jugo desigual, tendo um pai grego que não era crente. Mas apesar disso, a sua avó e a sua mãe lhe ensinaram as escrituras. Em 2 Timóteo 3,15 diz o apóstolo Paulo que ele aprendeu desde cedo a palavra de Deus, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E a mesma fé que habitou em Lloyd, Eunice, sua avó e mãe, passou a habitar no coração de Timóteo. Porque essas mulheres, mesmo tendo um lar de jugo desigual, essas mulheres piedosas faziam um culto doméstico. Essas mulheres piedosas transmitiram a fé que elas tinham no Deus verdadeiro. Estas mulheres piedosas ensinaram a partir da Escritura para Timóteo acerca da salvação em Cristo Jesus. E Timóteo então se tornou um ministro do Evangelho. E ele foi grandemente usado por Deus, apesar dele não ter um pai crente. Então agora nós precisamos reconhecer não somente a soberania de Deus orquestrando o nosso lar, mas também usar todos os meios designados por Deus para alcançar os nossos filhos.
procurando iniciar de maneira responsável e cultivar de maneira regular a adoração diária a Deus com a nossa família. Na verdade, Deus nos ordena este ideal. Ele diz lá em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. De que outra maneira um jovem poderá conhecer o seu Criador, senão por intermédio de pais que procuram trazê-los diariamente para mais perto de Cristo Jesus? Deus deseja que os pais usem todos os meios disponíveis para alcançar seus filhos enquanto eles são jovens, quando eles são meigos e mais facilmente influenciados por seus pais, especialmente por meio de uma afeição natural que os pais têm com eles. A terceira razão que eu quero apresentar para você nessa manhã, de você resgatar o culto familiar, é que o culto familiar nos prepara para a adoração pública. O culto em família não é uma atividade isolada. Nós devemos olhar para o culto familiar como parte essencial da tríplice adoração a Deus. Ou seja, adoração particular, familiar e adoração pública. Somente a adoração particular a Deus, que é o ponto inicial, é o fundamento de tudo que fazemos como crentes. Nos prepara para influenciar a nossa família. A nossa vida, em primeiro lugar, tem que ser um exemplo vivo, permanente e amável para os filhos, cheios do gozo e de louvor a Deus. Se formos esse tipo de exemplo, procuraremos colocar então Deus e a sua palavra como adoração no centro do nosso lar. Haveremos de nos empenhar para em todos os dias incutir os pensamentos sobre Deus, falar da sua glória e render-lhe o louvor. Se estas coisas estiverem constantemente agindo num lar, há muita probabilidade de que essa família virá à casa de Deus no dia do Senhor, para oferecer com prontidão adoração a Deus em espírito e em verdade. Essa família terá adorado a Deus como modo de viver nos 6 dias anteriores, tanto na adoração particular como na familiar. E a adoração pública será então um resultado natural disso. Eu creio que muitas famílias que não têm alta estima pelo culto público no dia do Senhor, para se reunir com o povo de Deus em ajuntamento solene, é porque essas famílias não têm a mesma estima com o culto privado e o culto familiar em suas casas. Os filhos dessa família que praticam um culto privado e familiar, eles saberão que a adoração não é algo que se pratica ocasionalmente. Eles entenderão que a adoração envolve toda a vida, toda a existência humana. Por isso Deus diz em Deuteronômio, no capítulo de número 6, Deuteronômio 6, do verso de número 4 em diante: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja onde que começa a adoração a Deus, o culto a Deus. Ele começa de maneira privada na vida dos pais, amando o Senhor. Depois ele se torna uma realidade na família, nos lares. E assim depois ele vai ter um reflexo no ajuntamento solene da igreja, no dia do Senhor, reunida em congregação pública para a sua adoração. Então, na sua casa, em primeiro lugar, eles experimentarão
o culto familiar, que vai incluir o louvor, que vai incluir a oração e a leitura da palavra. Eles vão aprender desde cedo, por meio desse lar frutífero e dedicado à adoração, que o dia do Senhor é um dia bendito, que é o ápice de tudo que fizeram durante a semana, adorando a Deus em todas as coisas da sua vida. A falta de vida que muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter a sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram a Deus somente no domingo. Podemos ver com clareza a fonte dessa falta de vida quando percebemos que tais membros não estão adorando consistentemente a Deus em particular. Há uma estatística que revela que somente 11% dos que professam ser crentes leem uma porção bíblica uma vez por semana. Se tão poucos crentes professos gastam tempo a sós com Deus, não devemos nos surpreender com o fato de que o culto familiar é quase algo inexistente. Se os pais estão experimentando diariamente a presença de Deus e crescendo no seu amor por Cristo, isso será evidenciado em sua liderança pastoral no seu lar e com certeza a adoração pública no dia do Senhor será transformada em algo muito importante, cheio de vitalidade. Em quarto lugar, eu quero então falar para você sobre a razão de nós resgatarmos o culto familiar. E a quarta lição que nós aprendemos sobre esse assunto é sobre o declínio espiritual de um povo. Ouça o que Josué diz no capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrades e do Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma frase dita por um homem em certa ocasião que ele disse assim: assim como vai o lar, assim vai a igreja e assim vai a nação. Eu pergunto, se alguém fosse à sua casa hoje e perguntasse: Deus está na sua casa? Deus está na sua casa? Qual seria a sua resposta? Deus é a vida e a respiração da sua família? Deus é precioso para todos os que estão na sua casa? O nome de Jesus é exaltado no seu lar? Por que, meus irmãos, o nosso país é um país tão ímpio? Porque, infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas se mostram espiritualmente fracas. Porque os lares de muitos que professam ser crentes em nossos dias são apenas conchas de formalidade em meio a essa desunião espiritual. A Bíblia nos ensina que uma das razões desse grave declínio é que nossas igrejas, em geral, estão vazias de homens. Homens como Josué, que resolveram liderar a sua família na adoração ao Deus vivo. Paulo disse aos homens da igreja de Corinto que vivessem como homens. E em nossos dias, a verdadeira masculinidade recebeu uma nova definição carnalmente distorcida. Mas as Escrituras descrevem o verdadeiro cabeça do lar como alguém que lidera a sua família na adoração diária do Deus vivo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, Efésios capítulo 6, verso 4, ele fala para os pais, para o homem,
para o chefe da casa: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero dizer que você, pai, você tem grande responsabilidade em liderar o culto familiar dentro da sua casa. A Escritura aqui nos ensina que a igreja é o fator chave em determinarmos se alguns homens estão agindo como verdadeiros homens. Quando a igreja começa a ser igreja, liderada por homens de firmeza espiritual que estão agindo como verdadeiros homens, então podemos esperar que haverá um efeito contagiante de todo o cristianismo. O apóstolo Paulo vai dizer, quando ele escreve a sua carta em 1 Timóteo, que o homem que não sabe governar a sua própria casa, e governar ali significa liderar a sua família, liderar o seu lar, seus filhos aos pés de Cristo Jesus, ele não pode governar a igreja. Um homem que não consegue governar a sua casa, ele não pode ser um presbítero. Aqui nós temos um princípio muito importante, que os homens têm responsabilidade dada por Deus para ser o líder da sua família e conduzir o seu lar no culto familiar a Deus. Quando a igreja começa a ser igreja, liderada por homens, de fato nós teremos uma igreja alicerçada na Sagrada Escritura. O Senhor, meus irmãos, está nos mostrando a importância de nós resgatarmos o culto familiar. Nós estudamos então e vimos 4 razões para resgatarmos o culto familiar na nossa casa. E eu quero dizer para você, quando você resgata o culto familiar na sua casa, quando a sua família é um lugar onde Deus de fato tem todo o lugar de primazia, de adoração, de louvor, onde o Evangelho é o centro da sua família, você estará, como disse Jesus em Mateus 7, sendo um homem sábio, construindo a sua casa na rocha. E mesmo que venha tempestade contra a sua casa permanecerá de pé. Mas o homem tolo é aquele que apenas fala com os lábios, mas não pratica. E ele então constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem a tempestade, a casa é destruída. Você tome a decisão no seu lar de começar, se você ainda não começou, de resgatar o culto familiar na sua casa. O culto familiar na sua casa. E aqui eu quero te orientar que o culto familiar, basicamente, ele tem 3 elementos. Quais são esses elementos? O culto familiar tem cânticos. Cânticos. Que podem ser canções ou podem ser hinos. O culto familiar tem que ter cânticos, um momento de cânticos, um momento de louvar a Deus. O culto familiar tem que ter a escritura, a leitura da Bíblia. Você tem que seguir algum plano de leitura da Bíblia, fazer a leitura direta da Bíblia, sistemática da Bíblia com a sua família e com seus filhos. Ou ler um bom livro de histórias bíblicas. Ou você pode usar o catecismo, por exemplo, que é um método bastante proveitoso de ensino da Bíblia, que utiliza perguntas e respostas. Nós da Igreja Presbiteriana temos o nosso catecismo menor, que você pode usar com seus filhos. Fazer a memorização da Escritura. Você pode usar também um bom livro devocional, e hoje nós temos vários livros devocionais que podem ser utilizados. Você pode usar a literatura clássica evangélica, por exemplo, como o livro O Peregrino, que é um livro bem interessante para você poder ler com seus filhos. Ou então você pode usar uma literatura sobre biografia de homens crentes. Enfim, você tem que ler a palavra com seus filhos. O culto doméstico tem
canções, o culto doméstico tem leitura da Bíblia e o culto doméstico tem oração. Oração. Interessante que esses três elementos do culto é aquilo que os seus filhos terão no culto público. Por isso eu repito, se você resgatar o culto doméstico na sua casa, se você treinar os seus filhos no culto doméstico familiar, você como pai e como mãe não terá problemas com o culto público. Não terá problemas com o culto público. Você não terá dificuldades em manter o seu filho do seu lado. Você não terá dificuldades que o seu filho preste atenção no culto, cultue a Deus, participe da adoração a Deus, porque ele terá aprendido esses valores no culto doméstico com você, na sua família. Algumas pessoas que perguntam qual seria a duração do culto familiar. Nós não temos. A Escritura não nos dá. Você pode ter um culto familiar de 15 minutos, de 20 minutos, de meia hora, de 1 hora, se vocês tiverem tempo. Mas o que eu quero dizer é que culto familiar não tem a ver com tempo. O culto familiar tem a ver com prioridade. Essa é uma desculpa que muitos pais usam. Eu não tenho tempo para fazer culto familiar na minha casa. Porque eu trabalho, sou muito ocupado, eu tenho muitos afazeres. Interessante que nesse período agora de quarentena, que as pessoas estão em casa, será que os crentes estão fazendo culto familiar? Ou estão assistindo televisão, ou estão vendo série na Netflix, ou estão entretidos com a internet, com as redes sociais, com outras coisas? Então será que o problema de fato é falta de tempo? Ou o problema está nas nossas prioridades? Lembro que o Senhor Jesus disse em Mateus 6, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema não é a falta de tempo. O problema são as nossas prioridades. Eu quero desafiar você a resgatar o culto familiar na sua casa. Você precisa restaurar o culto familiar na sua família. Eu quero terminar esta palavra sobre culto familiar falando para você que se você resgatar o culto familiar na sua casa, você verá como que a palavra de Deus sendo meditada dia após dia, a prática da oração e do louvor vai transformar. Primeiro vai transformar o seu casamento. O seu casamento estará sendo edificado na rocha que é Cristo Jesus. Transformará o ambiente da sua família. Vocês terão mais unidade. Vocês terão a companhia um do outro. Às vezes o que acontece hoje em dia, nesse isolamento familiar, eu estava lendo uma pesquisa que foi feita, que o isolamento familiar aumentou o conflito em 50%. Brigas familiares. Se você resgatar o culto familiar, você vai ver como que Deus vai produzir harmonia no seu lar. Produzir harmonia entre você e o seu filho. Entre o seu filho e você. E você vai ter um lar consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor Jesus. Se você resgatar o culto diário familiar na sua casa, você também vai considerar o culto público como sendo algo muito importante. O seu filho que vai aprender com você a importância de cultuar a Deus em casa, entenderá o valor do povo de Deus se reunir aos domingos em assembleia solene para cultuar a Deus. Uma igreja forte começa com uma família aos pés de Cristo Jesus, uma família consagrada ao Senhor Jesus. Espero que você busque isso no seu lar, busque isso na sua família. Se você não faz culto familiar, comece hoje. E nós, Igreja Presbiteriana de Carambeí, temos postado diariamente um roteiro de culto familiar para que você possa acompanhar aí no nosso grupo da rede social do WhatsApp. Faça isso. Hoje que é o dia do Senhor, faça o culto familiar com a sua família. Reúna a sua família, resgate isso, comece isso.
e você vai ver que você vai estar honrando o Senhor, edificando a sua casa sobre a rocha. E Deus abençoará grandemente o seu lar com provisão. Deus abençoará grandemente a sua família, de ver os seus filhos convertidos ao Senhor Jesus. E você assim transmitindo o conhecimento salvador de Jesus aos seus filhos, à futura geração. E os seus filhos continuando aos pés de Cristo Jesus e transmitindo este conhecimento aos seus netos e assim por diante.